Vou contar uma história que realmente aconteceu comigo. Foi há 3 anos atrás, quando me mudei de casa e o aluguel do lugar era barato. Porém, eu notei algo estranho naquela casa. Na parede da sala de estar havia um laço vermelho em formato de cruz. A minha intuição me advertia de que eu não deveria tirar aquilo de lá, de forma nenhuma. Mas, depois de uma longa arrumada, eu e minha mãe decidimos limpar a casa totalmente, fazer uma faxina. Meio sem querer e sem perceber, minha mãe tirou aquele laço vermelho em formato de cruz da parede. Minha intuição estava me advertindo de que algo ruim iria acontecer. Meu corpo se arrepia quando lembrava daquele laço. Mas o tempo foi passando e eu fui me acalmando, achando que não era nada demais. Porém, depois que se passaram 3 meses, aconteceu algo sobrenatural com meu pai. Algo sem explicação. Ele relatou ter visto uma espécie de demônio, preto e alto, com os olhos vermelhos, tentando entrar na nossa casa pela janela. Porém, de fato, minha mãe havia deixado a janela da sala aberta, pois naquele dia estava muito calor. Ele disse que o pressentimento que tinha naquela hora não parecia estar em um sonho, mas era real o suficiente. Gelou-lhe até a alma. A segunda vítima desse demônio foi minha mãe. Na segunda noite, depois do que havia acontecido com meu pai, ela relatou ter visto o mesmo demônio tentando entrar pela mesma janela. Ela disse ter visto ele socando a janela com seus punhos, com toda a agressividade que minha mãe jamais viu em sua vida. No entanto, graças a Deus, ele não conseguiu entrar. Ela contou também que a visão da criatura não parecia ser um simples sonho, e sim como se tivesse acontecido na vida real. A parte mais bizarra acontece agora. A terceira vítima foi o meu irmão. Ele relatou ter visto o mesmo demônio tentando arrombar a porta da frente. Mas, diferente dos outros, que enxergavam mais uma sombra, ele conseguiu ver como o demônio realmente era. O quarto dele era bem em frente à porta da cozinha, e a porta da cozinha era de vidro. Ele contou ter visto uma criatura alta. Tinha pele preta e olhos vermelhos, chifres enormes e pernas em formato de patas de cabrito se estendiam de seu tronco. Além disso, enormes garras como de gaviões saíam de seus dedos. Ele também relatou que não parecia ser um sonho, e sim algo na vida real. O mais estranho e aterrorizante de tudo, pelo menos para mim, vem agora. A quarta vítima fui eu. Se estou relatando isso, foi porque realmente aconteceu comigo e com a minha família. Eu precisava falar disso. Vamos lá. Me deitei na cama. Em 8 minutos adormeci. Foi quando, de repente, como se eu estivesse acordada, vi o mesmo demônio me observando na janela, em frente à minha cama. Ele me observava com um olhar ameaçador, com aqueles enormes olhos vermelhos. Ele nem sequer se movia de lá. Parecia observar minha alma. Foi então que eu percebi que eu realmente estava acordada. Porém, eu só conseguia ver ele pela minha mente e de olhos fechados. Foi então que eu me levantei da cama. O sonho, ou melhor, pesadelo, era totalmente na vida real. Quando ele me viu levantar, ele saiu correndo e desapareceu do nada. Eu abri os olhos e eram 3h50 da manhã. Fiquei assustada e nem sequer dormi depois daquilo. A quinta e última vítima foi o meu tio. Ele é evangélico, porém, o pior aconteceu com ele. Naquela noite, eu não dormi. Estava acordada quando decidi ver o horário.
E eram exatamente 3 horas da manhã. Então eu decidi orar para tentar dormir. Quando eu acabei de fazê-lo, eu vi o meu tio sair correndo assustado do quarto dele, com os olhos fechados. Rapidamente fui falar com ele. Estava branco de medo e tremendo que nem bambu em ventania. Ele me relatou o seguinte: eu vi ele, o mesmo demônio que vocês viram. Ele entrou na janela do meu quarto e estava andando de 4 patas, feito um cachorro, embaixo da minha cama. O mais assustador é que esse demônio subiu em cima da cama e depois pulou e tentou me levar, puxando-me pelo pé, até sumir do nada, envolto em uma sombra negra. Eu fiquei mais assustada ainda, pois ele relata que a janela do quarto dele realmente estava aberta, sendo que ele nem havia aberto. Após esse episódio, eu e minha família decidimos sair daquela casa maldita. Foi então que percebi algo. Aquele laço vermelho, em formato de cruz, era uma proteção contra aquele demônio. Seja lá quem for que estivesse colocado lá, sabia de tudo. Antes de sair daquela casa, eu peguei aquela cruz e colei no fundo daquela casa novamente, para mais nenhuma vítima inocente tirar aquela proteção. Acredite ou não, isso realmente aconteceu comigo. Lembro-me que todo dia de finado eu ficava caçando o convite de algum amigo para ir para o cemitério, pois não tinha nenhum parente falecido enterrado no cemitério de São João Batista, na Vila do Conde. Confesso que tinha até inveja das famílias dos meus amigos, pois tinha toda uma preparação para aquele dia. Era uma verdadeira festa. Todo mundo ia para o cemitério velar por seus entes queridos. Mas todo ano me convidavam e eu ia feliz da vida. Até escolhi a minha melhor roupa. No ano que ocorreu a aparição, lembro-me que foi diferente. Convidaram-me para ir para um jazigo de uma família conhecida nossa, mas eu perdi a hora. Quando acabei de me arrumar, já passava das 18 horas. Fui na casa da minha amiga que me convidara. Bati e já haviam saído. Então eu decidi ir sozinha. Lá no cemitério, eu encontraria ela. Cheguei no cemitério e já estava lotado. O cruzeiro estava bem iluminado. Fui para o jazigo da família da minha amiga, mas ela não estava lá. A mãe dela me disse que ela estava passeando pelo cemitério. Fui atrás dela. Encontrei ela no cruzeiro. Dividimos as velas e ela teve a brilhante ideia de irmos acender velas nos túmulos que não tinham velas e nem sinal de visitas. Fomos para lá, para o final do cemitério. Encontramos um túmulo de concreto cru. Havia um jardim, mas não havia flores. Resolvemos acender umas velas para essas pessoas. Não deu para ler direito o nome, pois faltava um pedaço da cruz. Na hora de acender a vela, toda hora apagava. Então, minha amiga falou para eu aguardar lá. Ela ia pegar mais vela para fortalecer as que já estavam lá. Porém, não estavam aguentando o vento. Eu fiquei só lá no túmulo esperando ela voltar, quando um senhor se aproximou e falou comigo. Disse-me que se chamava Lucivaldo e que todo ano ele vinha no cemitério velar sua esposa, mas que sempre observava esse túmulo esquecido e que era muita bondade nossa velar essa pobre alma. Ainda ficou um pouco lá e depois se foi. Na realidade, eu nem vi ele indo embora, porque fiquei tentando manter as velas acesas. Quando minha amiga retornou com mais velas, resolvemos ir para trás do túmulo e apoiar as velas na parede, para proteger do vento. Conseguimos acender as velas, que
formaram uma linda labareda. O clarão deu para ver que o outro pedaço da cruz estava jogado lá atrás do túmulo mesmo. Corri e peguei no intuito de ajeitar. Quando juntamos os dois pedaços, deu para ler o nome da pessoa: Lucivaldo Silva. Na mesma hora, eu senti um calafrio. Meu Deus, foi ele que falou comigo, o senhor gentil. Desde então, todo ano ia ver lá ele, até porque não tinha mesmo nenhum ente querido enterrado lá. Aqui apresento uma história que minha avó paterna, Rosalina Vitória Canella, contava quando nós ainda éramos crianças. O meu pai teve um sítio em Atibaia. Em uma parte do terreno tinham vários cupinzeiros. E minha avó se benzia e fechava os olhos toda vez que meu pai passava com o carro perto dos cupinzeiros. Um dia, perguntei a ela por que tanto medo. Eu não tinha medo de cupim, e sim de marimbondo, vespa, essas coisas. E ela contou que nasceu e passou a sua infância em uma fazenda no interior de São Paulo, perto da cidade de Descalvado. Era uma fazenda imensa, da época do Império, e tinha mais de 100 empregados que moravam em casinhas que formavam uma pequena vila, e tinha até quitanda de secos e molhados. Sabemos que a cultura caipira é muito rica e tem festejos o ano inteiro. Páscoa, São João, festa de reis, catira, essas coisas. Mas, especialmente no dia de finados, ao cair da tarde, todos ficavam trancados em casa. Nenhuma porta abria, nenhuma fresta na janela até o dia amanhecer. Seria em respeito ao Dia dos Mortos? Ela disse que não. Ela disse que naquela fazenda, um escravo foi considerado culpado de matar uma das filhas do barão, dono da fazenda. E como punição, o barão mandou matar não só o escravo, mas sua companheira e seu filho. E, onde foram enterrados os corpos, surgiu um cupinzeiro gigante. E que todo ano, na noite do dia de finados, esse cupinzeiro se abria e de dentro saía uma carroça, o escravo, sua companheira e o filho, com 2 cavalos com olhos de fogo, e se eles encontrassem alguém por onde passavam, essa pessoa era levada junto com eles para o cupinzeiro e nunca mais voltava. Era considerada a vingança dessa família injustamente assassinada. Minha avó disse que nunca teve coragem de olhar por uma fresta que fosse, mas acreditou nessa história até a sua partida. Ela faleceu nos anos 90. Então, provavelmente, ela viveu nessa fazenda, acredito eu, que na década de 1920. Isso aconteceu em novembro de 1987, no dia de finados. O cemitério do Morumbi, em São Paulo, estava lotado. Várias pessoas foram levar flores nos túmulos de seus amigos e familiares. E eu, então com 15 anos, fui com a minha mãe acompanhar uma amiga, descendente de japoneses, chamada Rosa. Ela foi levar o túmulo do pai, que está lá enterrado, e colocar algumas flores. Havia tanta gente nesse dia que esbarrávamos direto nas pessoas que por ali andavam. Foi então que percebi que havia uma mulher, apresentando uns 48 anos, morena, com bobs e um lenço na cabeça, semblante sério, que ficou ao nosso lado observando a Rosa arrumar o túmulo do pai. O engraçado é que quando eu andava, ela vinha atrás. Parecia os Sombras do programa do Faustão. Andava muito perto de mim, sempre atrás. Minha mãe percebeu isso também
Eu disse a ela: Moça, você quer passar? Pode passar na minha frente. Ela só acenou que não com a cabeça. Seu olhar era distante e completamente inexpressivo. Ela era muito estranha mesmo. Aí, ela comentou com minha mãe que eu deveria aproveitar muito a vida, pois era novinha e bonita e essas coisas. E também perguntou se tínhamos parentes lá. Minha mãe negou e perguntou o mesmo a ela. Ela disse que tinha parentes sim, um pouco mais para cima. Ela ficou com a gente o tempo todo, não desgrudava, olhava para mim direto. Então eu pensei: oh meu Deus, essa mala vai ficar aqui o tempo todo, olhando com essa cara estranha. Quando fomos embora, ela não falou nada. Um pouco adiante, me virei e percebi que ela estava no mesmo lugar, e as pessoas passando como se não a vissem. Foi aí que gelei de vez. Ela simplesmente sumiu diante dos meus olhos. E minha mãe testemunhou o mesmo. E um detalhe: Rosa estava conosco o tempo todo, mas não viu a moça em nenhum momento, o que é impossível, já que estávamos as três ao lado dela. Será que ela estava lá enterrada e veio se comunicar com a gente? Eu acredito que sim. Quando eu era criança, em minhas andanças com meu pai pelo interior de Minas, ele contou que viveu por ali por toda a sua juventude. Conhecia cada canto daquelas terras, cada história escondida nas montanhas e cada sussurro das noites frias. Uma dessas histórias ele só me contou uma vez, pois até hoje não sai da minha cabeça. Era sobre o Povo das Sombras. Filho, você sabia que nem todos os moradores dessas terras são vistos à luz do dia? Ele disse, com aquele jeito sério que só usava quando queria que eu prestasse atenção. Aqui, nas casas antigas, vive o povo das sombras. Eles habitam os cantos mais escuros, sempre ali, por trás dos móveis. São rápidos, mal você desvia o olhar e já não estão mais onde estavam. Não falam, não fazem som, mas estão sempre observando. Ele me contou que quando era jovem, ele próprio já tinha visto essas sombras. Eles sempre aparecem no canto dos olhos, no lampejo, e somem. As pessoas pensam que é coisa da cabeça, mas quando acontece com frequência, você sabe que não é só imaginação. Certa vez, ele disse que uma senhora chamada Dona Carlota, que morava numa casinha isolada, começou a notar essas sombras se movendo pela casa. Primeiro, viu uma atrás do armário. Depois, outra deslizou pelo chão do quarto ao lado da cama. O problema é que quanto mais você as nota, mais presente elas ficam. Dona Carlota tentou ignorar, mas já era tarde. Em poucos dias, as sombras haviam tomado conta de toda a casa. Uma presença fria e quieta. A história diz que, certa noite, ela foi encontrada sozinha na sala, olhando fixamente para o nada, os olhos arregalados. Não dizia uma palavra, como se estivesse sob o efeito de algum tipo de encanto. Meu pai dizia que a regra era simples: nunca encare o povo das sombras por muito tempo. Eles são tímidos, vivem em silêncio, mas se você insistir, pode chamar a atenção deles. E eles não gostam de ser vistos.